Olá, essa será a nossa última aula do ano, né? Nesta aula nós falaremos rapidamente, né, sobre o período entre o suicídio de Vargas e o início da ditadura. Então tem mais ou menos 10 anos aí no meio, tá? E nesses 10 anos vai surgir a primeira LDB do nosso país. Então avançando, né? Que contexto que era então? Um pouco antes desse período, na era Vargas, o país começou a tentar se desenvolver de maneira rápida. Então, houve uma verdadeira corrida para tentar melhorar a economia do país e toda aquela parte industrial, tentar fazer com que a gente pudesse competir com a indústria de fora, tá? Então tinha essa mentalidade. Isso acaba impactando toda a sociedade brasileira e, como não podia deixar de ser, também acaba impactando a nossa educação. Para vocês terem uma ideia, é nesse período aí entre o suicídio e a ditadura que vai vir um Juscelino Kubitschek falando que ele quer fazer o país avançar 50 anos em 5, tá? Pra vocês terem uma ideia de como era essa mentalidade da época. Antes da aprovação, então assim, a aprovação demorou 13 anos, né? Esse foi um projeto que entrou lá para ser discutido, analisado, etc. Em 1948. Ele foi bastante discutido, sofreu bastante mudança, mas enfim. E antes da aprovação, para dizer que 3 anos antes o Brasil ganhou a primeira Copa. Então, meu, imagina, você vive num país, está vendo a indústria crescendo, você vê presidentes preocupados em fazer a coisa avançar, ou dizendo que estão preocupados pelo menos. Você vê o Brasil ganhando a Copa, sendo notado, né, pelo mundo. E mesmo antes de ganhar essa Copa, ele já tinha tido alguns bons resultados, mesmo não ganhando. Então esse clima de otimismo, para frente Brasil, etc. tal, dominava, ok? E é por aí que acaba sendo aprovada a LDB, tá? Como eu disse no começo da aula, ela foi a primeira do Brasil. Ela teve 10 anos de duração, tá? Ela vai de 1961 até 71, que é quando vai surgir a segunda LDB. Só para efeito de curiosidade, atualmente nós estamos na terceira LDB, tá? E é bem provável que algum tio seu, algum avô, algum pai, algum parente seu, por volta dos 60 anos, tenha estudado, é, enfim, quando essa lei vigorava, tá bom? Bom, nessa semana, ao invés de partir o vídeo em pedacinhos, em cada pedacinho pedindo coisa, eu vou falar. Eu dei essa parte introdutória, vou passar uma atividade para vocês, tá? E vocês vão poder entregar até o dia 30 de dezembro. Então vocês têm um prazo estendido aí. A aula vai até o dia 23. Quem conseguir entregar no dia 23 é ótimo. Né? Vocês vão ter uma semana e meia para fazer. Quem não conseguir pode entregar uma semana depois, tá bom? Porque a gente sabe que é esse período de Natal, a gente tá preocupado com um monte de coisa, assim vai. Então são duas atividades básicas, ó. É a última atividade do ano dividida em duas partes, vamos dizer assim, tá? A primeira parte é um fórum, a gente vai deixar aberto. Nesse fórum eu gostaria que vocês relatassem a experiência de alguém com quem você possa conversar que estudou nessa época, entre 61 e 71, tá? De fato trazer para os colegas, né, uma ideia real mesmo de alguém que viveu nessa época, de como é que isso foi. Procurem seus avós, seus pais, seus parentes, provavelmente vai ter alguém que viveu nessa época. Se você não tiver conseguindo achar, tiver muito complicado, a gente aceita um relato da internet, né? Então, de repente, você consegue achar alguém que postou um relato em algum artigo, em algum texto. Só que, assim, se você colocar um relato, eu só vou pedir para você citar a fonte na hora de colocar no fórum. E, assim, não pode citar o mesmo relato que o outro coleguinha já citou anteriormente no fórum, né? Então, se você está lá no fórum e você vê que um colega já citou esse relato da internet, você pega outro, tá? Eu acho mais fácil vocês falarem com alguém que estudou na época, mas se não conseguirem achar, a gente aceita um relato para ter uma ideia de como é que era antes, tá? Citando a fonte, ok? De um estudante, não é de um professor, isso é importante frisar bastante, tá bom? Tá, então essa vai ser a primeira atividade, vai estar no fórum. A ideia também é que vocês leiam o que os colegas postaram para poder comentar, né? Pelo menos 2 comentários de postagem seria bem bacana. E a segunda etapa é que vocês leiam a LDB, ela não é tão longa assim, tá? Deem uma lida e tenta fazer um paralelo, tá? O que é que eu tenho nessa LDB que prevalece ainda hoje? Será que alguma coisa prevalece? A ideia então é que você leia, tá? Que você faça um breve
Resumo, mas é um resumo bem resumido, bem chuto mesmo, tá, gente? É com. Enfim. Dá mais pra uma resenha do que pra um resumo. Você vai dar as suas impressões gerais. Ah, SLDB tem um caráter assim, assado, blá, 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 bem geral, né? Quatro, cinco linhas tá bom, não precisa ser um resumão. E depois você vai tentar fazer esse paralelo entre aquela época e hoje. Será que tem alguma coisa nela que permanece? Tá bom? E assim a gente encerra o ano. Eu também queria aproveitar para fazer uma correção breve, tá? Na primeira aula eu cometi um equívoco. Eu comentei que a primeira escola fundada no Brasil, tal, foi aqui em São Paulo. Não, a primeira escola fundada no Brasil foi lá em Salvador, em 1549. A de São Paulo é a segunda do Brasil e a primeira do estado. Fiz uma pequena confusão, tá bom? Bom, eu desejo a todos vocês boas festas. Espero que vocês curtam bastante com máscara, com distanciamento, tomando todos os cuidados, né? Porque nesse momento o mais importante é a saúde, a nossa vida, ok? E até o ano que vem.